A vegetação está relacionada diretamente ao tipo de clima, pois cada planta depende de uma quantidade específica de calor e luz solar e também de água. Por exemplo, se levarmos o cacto, tão comum no deserto, para a floresta amazônica, onde chove muito, ele irá morrer. Ou se levarmos uma bromélia para o deserto, ela também irá morrer. Assim, para cada tipo de clima, nós temos um bioma específico adaptado às características do clima. A tundra é a vegetação presente nas áreas de clima polar, portanto, ela é uma vegetação que só tem ocorrência nos meses de verão, quando as temperaturas são positivas. É uma vegetação rasteira formada por musgos e líquens. Só existe tundra no Polo Norte. Não há ocorrência dessa vegetação na Antártida. Há presença, nesse bioma do chamado permafrost, que é uma camada de gelo que ocorre no solo durante os meses de inverno, como podemos observar na imagem. O solo congela. A taiga, também conhecida como floresta boreal ou floresta de coníferas, ela tem ocorrência apenas no hemisfério norte, na área de clima conhecido como subpolar, frio ou subártico. Essa é uma vegetação formada basicamente por pinheiros. É uma floresta de pinheiros. Então, é uma vegetação extremamente homogênea, como podemos observar. Não há variedade de espécies. Essas plantas, elas são acícolas, ou seja, as folhas elas têm formato semelhante à agulha. Isso é uma adaptação para que elas possam sobreviver ao período de inverno, que é muito rigoroso, como observamos na imagem, e tem a ocorrência de nevascas constantes. A vegetação de altitude é aquela presente nas grandes cadeias montanhosas, na área de clima frio de montanha, sendo nesse caso o fator altitude o fator determinante desse tipo de vegetação. Como podemos observar na imagem, no sopé da montanha há presença de pinheiros e à medida que vamos subindo, a vegetação ela se torna menor em porte e ela vai ficando mais esparçada, até que chega uma parte onde só tem a presença de geleiras. Isso ocorre porque, à medida em que subimos, o ar se torna mais rarefeito, diminui a umidade e também é mais frio. Lembrem-se que a cada 100 metros que subimos, a temperatura cai em média 0,8 graus Celsius. E isso vai afetar diretamente, o bioma. A floresta temperada, ela tem ocorrência na área de clima de mesmo nome. É um clima que se caracteriza por possuir as 4 estações do ano, bem delimitadas, e isso vai afetar diretamente, a floresta. Nessa área, a floresta, ela é caducifólia, ou seja, durante o inverno, a perda da folhagem enquanto forma de sobrevivência. É uma adaptação que a planta faz para sobreviver, como podemos observar na imagem. O fato desse clima ter as 4 estações bem definidas afeta a paisagem desse bioma, que é extremamente diferenciada ao longo do ano. Observamos aí 4 fotos da mesma posição em épocas do ano diferentes. Observem como na primavera está tudo florido, no verão, a árvore está extremamente verde, no outono a perda de folhas e no inverno não tem folhagem e a ocorrência de neve. Cabe destacar que o termo decídua é utilizado como sinônimo de caducifólia. As pradarias têm sua ocorrência associada a áreas de clima temperado e também clima subtropical, que são climas com chuvas bem distribuídas e grande variação de temperatura ao longo do ano. Nessas áreas há o predomínio de gramíneas, como podemos observar na imagem, e pequenos arbustos,
Normalmente, as áreas desse bioma costumam ser utilizadas como pastagens. Podemos citar como exemplo os Pampas Gaúcho ou Campanha Gaúcha, que é uma área de pradaria e utilizada para pecuária de forma extensiva. As estepes constituem área de vegetação rasteira, como podemos observar na figura, estando associadas à área de clima semiárido, ou seja, áreas, com baixo índice pluviométrico. Ao predomínio, então, de vegetação rasteira, semelhante à pradaria. Porém, como a quantidade de chuvas é muito inferior à pradaria, não é um tapete verde contínuo, não é uma área contínua de grama, de gramíneas. Há várias aí falhas, como podemos observar. A vegetação desértica está presente na área de clima deserto, que é caracterizado por baixíssimo índice pluviométrico. É o clima mais seco do planeta. Então, nessas áreas, a vegetação é xerófila, ou seja, a vegetação desértica é adaptada à falta de umidade. Por exemplo, o cacto é uma planta xerófila, não tem folhas, em vez disso tem espinho e armazena água. É uma adaptação para sobreviver ao período seco, que nesse clima é intenso, constante. A vegetação mediterrânea ocorre nas áreas de clima mediterrâneo, que é um clima que tem inverno chuvoso e verão seco. Ou seja, durante 6 meses tem ocorrência de chuva e há 6 meses de seca. Por isso, a vegetação ela é adaptada a uma estação úmida e outra estação chuvosa. Observem a imagem. Se não tem muita água, as árvores não têm grande porte. Há muita vegetação rasteira e as árvores ficam distantes uma das outras. Isso são adaptações do bioma para sobreviver aos 6 meses de seca. A savana está presente na área de clima tropical típico, que é um clima que tem verão chuvoso e inverno muito seco. Então, essa vegetação ela é tropófila, ou seja, adaptada a uma estação seca e uma estação úmida. Podemos observar na imagem, que a árvore não é de grande porte, que árvores ficam distantes uma das outras, que a vegetação é rasteira. Outro aspecto importante, as raízes são profundas para buscar água no lençol subterrâneo durante o período de seca. Os troncos costumam ser retorcidos e bem grossos, as folhas são ásperas, as plantas perdem parte da folhagem durante o período de seca. Então, há inúmeras adaptações desse bioma para sobreviver ao período seco. Nessas áreas também há ocorrência de incêndio natural. O cerrado, ele é a savana brasileira. As florestas equatorial e tropical estão presentes na área de clima equatorial e também na área de clima tropical úmido ou tropical chuvoso, que é aquele tropical que, devido a algum fator específico, apresenta maior quantidade de chuva. Por serem climas extremamente quentes e chuvosos, essas são áreas de maior biodiversidade do planeta, ou seja, a grande variedade de espécies. No Brasil, a floresta amazônica é um exemplo de floresta equatorial e a Mata Atlântica é um exemplo de floresta tropical pluvial, Ela está ali próxima ao litoral, tanto que chama Mata Atlântica por causa da proximidade com o Oceano Atlântico e por isso é um clima tropical mais chuvoso do que aquele presente no Cerrado. Essas áreas, a vegetação ela tem algumas adaptações. Dizemos, por exemplo, que as plantas são higrófilas, ou seja, elas são adaptadas a grande quantidade de umidade, porque chovem muito nas áreas desse clima. Elas também são latifoliadas, ou seja, as folhas são largas, as folhas são grandes, por causa da ocorrência de chuva. As plantas, elas perdem água pelas folhas.
Então, se o bioma é muito chuvoso, as folhas podem ser latifoliadas, podem ser grandes, né? A planta pode perder grande quantidade de água porque ali há muita chuva também. Essas são as áreas mais ricas do planeta em biodiversidade. E, como podemos observar na imagem, como há grande disponibilidade hídrica, né? As árvores são enormes, as árvores são próximas uma das outras, né? Então, é uma área realmente extremamente rica.